Ver Mais começa mostrando as ações que já estão sendo feitas em Chapecó para que a cidade seja a primeira lixo zero do Brasil. Um trabalho que começa com a conscientização. Nosso planeta azul muda de cor a cada ação nossa. Cada papelzinho que vai para onde não deve. Poluir água é errado, não pode poluir, senão os animais comem e morrem. Quando os animais eles comem, eu fico bravo. Porque eu não gosto. Aí eu não gosto muito porque eu fico um pouquinho mais tristinho. Porque algumas pessoas jogam lixo na rua. Um dia largou lá na minha casa. Não jogar lixo no chão. Por quê? Porque isso faz mal para a natureza. Porque senão a cidade fica tudo cheio de lixo. E o que acontece com os animais? Morrem. A esperança está mesmo na nova geração. A Chapecó Criança, juntamente com algumas escolas, são instituições que já começaram a implantar o programa Lixo Zero. Na minicidade, todo resíduo tem destino certo. Os recicláveis são lavados e separados. E os orgânicos vão para a composteira e depois viram adubo para a horta. É muito mais fácil você conscientizar, você discutir, você conversar e fazer com que a criança faça a discussão em casa do que a gente discutir com o próprio pai e a mãe. A gente que tem filhos sabe disso. A criança ela tem muito mais capacidade de persuasão. Essa geração, ela nos surpreende muito. Porque quando você mostra o exemplo, eles passam a fazer, eles passam a cobrar em casa, isso da família. Então isso é que é bacana, você dá o exemplo, nas nossas atividades a gente procura mostrar a consequência de quando você não recicla o lixo e isso para eles é muito impactante, então eles passam a ter uma outra ação também sobre o lixo que produzem. Mas o exemplo vem dos grandes também, neste caso dos que trabalham na Prefeitura de Chapecó. Aqui tem 0 lixeiras mesmo, todas foram retiradas. Cada funcionário precisa levar seu resíduo até a cozinha. Antônio vê como uma grande oportunidade de mudança de vida também. Sabe que quando a gente faz algo a mais, a gente se sente bem. E isto é um algo a mais. A gente conversa sobre o assunto, a gente pega e faz o procedimento. Isso também é um aprendizado. E lá a gente vai passar com certeza para os filhos, para os netos. E consequentemente a sociedade vai pegando esse bom hábito. Como, por exemplo, não usar mais copos plásticos e separar os materiais para reciclagem. Este setor escolheu fazer suas próprias caixas, um avanço diário na conscientização. No início, a gente teve uma certa resistência. Tá? Teve isso porque, não, vai ser tirado todas as lixeiras dos departamentos. Então, já veio a reclamação de início. Depois a gente viu que não, que é muito simples, que todos nós podemos fazer nos departamentos e em casa também, com essa separação. Uma caixinha, né, a parte de compostagem, de preferência pôr num baldinho com tampa, né, e retirar todos os dias, que é o que a gente faz aqui. O próprio prefeito tem sua mini composteira embaixo da mesa do gabinete. Como costuma comer frutas durante o expediente, as cascas têm destino certo, assim como os papéis. Plástico descartável foi abolido da sala. Ele mostra as opções para não gerar lixo. Assim, a ideia é ir bem longe. Eu acho que Chapecó ela tem uma característica de solidariedade, ela tem uma defesa da própria cidade, todo mundo se sente dono de Chapecó. Há uma defesa das pessoas que moram aqui, defender a cidade, que entendo eu que nesse ambiente o lixo zero se encaixa perfeitamente e nós podemos sonhar ser a primeira cidade da América Latina lixo zero. O caminho para o lixo zero está sendo traçado e já chama a atenção de outras cidades da região e até do estado. A Chapecó já era um exemplo, porque a gente atende os nossos catadores, nós temos 14 associações de catadores, na qual a gente cuida deles diariamente, né, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana. Aí nós temos a questão de coleta seletiva no interior,
são poucos os municípios que têm, e nós temos coleta automatizada, que é o único município do estado de Santa Catarina que tem, que é feita por containers, e agora também, então, Chapecó sai na frente também quando decide contratar, então, o Instituto Lixo Zero, né? A consultora do Instituto explica o conceito lixo zero. Lixo zero é quando você tem um resíduo, lixo, né? Vamos falar em lixo. Lixo é quando você tem um resíduo que tem valor econômico, como os resíduos recicláveis, né? Que são plástico, papel, que você pode vender e de lá vem renda, né? E você tem resíduos compostáveis, que são os resíduos orgânicos, que é resto de alimento, fruta. Quando você escolhe misturar os dois, fazer uma meleca ali, isso é lixo. E o lixo zero vem nesse viés de dar o valor que o resíduo tem. Né? O resíduo ele tem valor econômico, ele tem um valor social muito importante. A gente tem aí 150 famílias no nosso município que dependem disso. Então, dá o destino para o resíduo orgânico, a reciclagem por meio da compostagem, e o resíduo reciclável destinar para as associações. Então, isso é lixo zero, é desviar esses resíduos de aterro sanitário. Hoje, a gente tem 94% dos nossos resíduos indo para aterro sanitário. E a gente quer promover o desvio deles por meio da valorização. E muita gente já entendeu o recado. A Cleusa chamou para si a responsabilidade da composteira do gabinete do prefeito. Investe pouquíssimo tempo na tarefa. Tempo quase nenhum você perde, porque no final da tarde eu vou até o gabinete, recolho tudo que tiver de resíduo, que foi usado durante o dia, trago aqui, coloco na composteira e coloco a graminha em cima e tá pronto, não tem trabalho nenhum. Super fácil, qualquer pessoa pode fazer. Ela aprendeu tanto que já está auxiliando os colegas que têm dúvidas. Se é orgânico, se não é, tipo um guardanapo, por exemplo. Ele é orgânico, né? Às vezes as pessoas acham que é rejeito, acabam jogando na caixinha de rejeito. A gente vai, conversa, né? Explica, coloca no lugarzinho certo, né? Tem alguns tipos de papel, plástico também de alguns alimentos, assim, que não são recicláveis também, né? Então, a gente orienta eles a colocar no rejeito para ficar no lugar certo, né? Outro que até mudou de função com essa história de lixo zero foi o Elton. Há algumas semanas, ele que trabalhava no cemitério, agora cuida das composteiras e da horta, no pátio da prefeitura. Os olhos brilham quando fala do programa. Eu estou muito feliz porque você está dando algo assim, que é algo que pode mudar. Eu posso mudar. Se eu posso mudar, o outro pode mudar. O meu pouco pode gerar muito. Viu que legal? Todo mundo aprendendo juntos. E como você viu aí, as composteiras são fundamentais no processo lixo zero. Elas podem ser feitas diretamente no solo, como a gente viu ali no pátio da prefeitura, ou em caixas específicas, como aquela do gabinete que a Cleusa cuida. Mas você também pode fazer a sua. Para mostrar tudo direitinho pra gente, recebemos a consultora do Instituto Lixo Zero, Maria Gabriela Knapp. Maria Gabriela, muito obrigada por ter vindo. Vamos aproximar aqui. Já está com o material todo prontinho aqui, né? Antes da gente mostrar como é que funciona, que tipos de composteira que a gente tem, né? A gente mostrou no pátio da prefeitura, não dava tempo da gente explicar tudo, né? Porque tem vários tipos de composteiras, né? Como eu falei, tem umas que podem já ir direto no solo e já vai mexendo junto, mas essas aqui são as melhores opções para quem mora em apartamento e também ela é mais fácil de controlar, é isso? Boa tarde. Boa tarde. Então, esses modelos fechados, né, são ideais para apartamentos, escritórios, em pequenos espaços que não tem disponíveis um pátio, né? Então, por isso que a gente adaptou, a gente não, né? É um método que foi adaptado da compostagem, então, para essas pessoas também poderem reciclar os seus resíduos orgânicos dentro de casa. Né? Então, como mostrou na reportagem, a de caixa é um dos modelos, e hoje a gente traz para apresentar também um modelo de balde. Né? São baldes reutilizados, geralmente baldes de gordura vegetal, né? Utilizados em mercados, padarias. Então, a gente reutiliza esses baldes utilizando como composteira. Tá. Então a gente vai precisar, vamos falar do material do nosso passo a passo. São 3 baldes, é isso?
Isso, exatamente. O mínimo são 3 baldes ou 3 caixas, podendo ser até mais. Tá. Né? Então, o último balde é o balde então, que vai receber todo o líquido que vai descer, né, dos resíduos. Porque as nossas cascas de fruta, verdura, legume tem bastante água. Então, toda essa água ela vai escorrer para o balde lá de baixo. Tá. Né? E essa água a gente chama de fertilizante líquido. Né? Porque assim como o adubo que vai ser gerado, esse líquido também é um fertilizante. Como adubo sólido, né, que vai ser gerado, tem é o chorume que a gente aprende lá na escola também, Isso, né? Exatamente. Tá Comumente certo. chamado de chorume, mas a gente chama de fertilizante líquido, né? Porque ele é tão fertilizante quanto o próprio adubo. E ele é super forte, né? Numa das reportagens ali que a gente vai mostrar essa semana ainda, eu ganhei um potinho, né, de fertilizante, diz que tem que diluir em 10 vezes de água ainda para fazer ali direitinho, ainda não ser tão forte para as plantas, é isso, né? Exatamente, porque tem uma carga muito concentrada de nutriente. Então, se você borrifa ou rega diretamente na planta, ela pode até morrer. Então, por isso que é indicada a diluição, né, de no mínimo 10:1 com água, para poder então borrifar e regar flores, a horta. Para ver a importância dele, né? Isso. Tá, vamos lá. Daí o de baixo ali, ele é o balde em si. É só o balde. Vamos mostrar nosso passo a passo, então. É o balde que vai armazenar, então, todo esse líquido, né? Então, o processo de compostagem, ele é imprescindível a presença de matéria seca. Tá. O que essa matéria seca vai fazer? Ela vai reter toda essa umidade, toda não, né? Porque a maioria vai para o balde de baixo, mas ela vai reter grande parte da umidade dos resíduos. Ela vai impedir que essa composteira, então, exale algum odor, né? Vai impedir também que algum outro bichinho venha, queira entrar, Isso né? é bem importante a gente falar, né? Isso. Que fui em vários lugares, todos tinham composteira e realmente não tem cheiro, não tem bichinho, não tem nada, né? Porque se ficar bem fechadinho, realmente fica tudo ali dentro, não incomoda o ambiente, não atrapalha em nada, né? O processo é super simples, né? A gente precisa das minhocas, né? Que elas já vêm com um pouquinho de terra, dos resíduos orgânicos e dessa matéria seca. Tá. Né? E essa matéria seca, ela pode ser grama seca, folhas, serragem. A gente trouxe a serragem. Deixa eu mostrar pras meninas lá, então. Pra demonstrar. Tá, então vamos lá. Os 3 baldes, por enquanto, do nosso material. Isso. E aí, serragem ou folha seca, né? Como a gente vai mostrar nas reportagens ainda, da varrição das casas, do gramado, do corte de grama também, né? Isso, Pode ser, né? A grama é excelente, só que é preciso deixar ela secar antes de utilizar no minhocário. Tá. E aí, serragem não tem erro, que é essa que a gente tá mostrando aqui, né? Isso, o ideal é que seja uma serragem de madeira não tratada. Mas Tá. é bem fácil de conseguir em serrarias, madeireiras, né? Tá. Então, assim, o que é importante também enfatizar na questão do minhocário? Tem alguns resíduos que não podem ir para esse sistema. Porque esse sistema, ele não atinge uma alta temperatura, diferente daqueles métodos, né, de alguns métodos que a gente viu na reportagem, que eles atingem 60, 70 graus. Então, tem micro-organismos específicos que vão fazer a degradação desses resíduos. E aqui não, aqui a gente tem a presença, além de micro-organismos, fungos, bactérias, das minhocas. E as minhocas são sensíveis. Elas vão fazer o adubo pra gente, né? Isso, exatamente. Elas vão comendo os nossos resíduos, né? E depois vão gerando o humus, né? Tá, o que não pode nessa composteira, então, Então, Maria? é bom evitar alimentos salgados, muito cítricos, ácidos, né? Como limão, laranja, cebola. Aquela casca sequinha da cebola, tranquilo. Mas daí se pega mais a parte de dentro, é muito forte. O que tiver ácido não é legal. Isso, Casca de tangerina é tranquilo, mas é bom evitar o excesso. Na verdade, o excesso é que vai prejudicar. Porque daí a minhoca vai deixar de comer esse resíduo, e aí então vai criar zonas que não vai ocorrer a degradação, né? Então, derivados de leite, carne, também não é indicado colocar. O principal é o que a gente gera na produção do alimento mesmo, são as cascas, né? De frutas, legumes. Então, e o que é legal falar? A importância é da separação na fonte. No momento que você está fazendo o seu alimento, preparando, já vai separar essas cascas num potinho específico. Né? Aqui a gente trouxe 2 modelos para demonstrar. Pode ser um potinho de sorvete, um baldinho que tem em casa, porque uma vez que você separa, então, né, como a reportagem mostrou, a gente consegue dar o destino para esse resíduo. Tá, nós vamos para um intervalo bem rapidinho para depois a gente continuar. Então, são os 3 baldes, a serragem, uma folha seca, e aí aqui tem as minhoquinhas, que daqui a pouco a gente vai mostrar também, e depois são os resíduos, é isso? Exato. Então tá, a gente está esperando a sua participação, tem muitas perguntas que a gente vai responder ao longo dessa semana. Se você quiser saber especificadamente sobre composteira, pergunta pra gente, 98405-2073. Mas vai fazer um intervalo bem rapidinho e já volta, não sai daí.